Olá, gente, tudo bem? Professor Felon aqui mais uma vez. Bate-papo aqui com você aqui, ó. Jejum intermitente. Vamos entender de uma vez por todas esse jejum intermitente. E eu quero fazer essa discussão através de um paper que está rodando aí na rede social, que é esse aqui. Uma mudança metabólica para se proteger contra a Covid-19. Então, esses autores eles estão defendendo a ideia numa revisão, num artigo de revisão, de que uma mudança para um jejum intermitente seria uma estratégia para minimizar a replicação viral. Esse paper é muito importante, ele é muito interessante, porém a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando as pessoas colocam na rede e colocam dizendo que é uma regra, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa pode começar a fazer essa dieta sem respaldo científico algum. Né? Então, eu queria trazer à tona aqui da bioquímica, à luz da ciência, o que a gente precisa entender para fazer uma leitura crítica desse artigo. Vamos lá. Então, botei aqui. Como entender esse artigo científico? Ali já tem na primeira imagem, né, para quem estiver me ouvindo, eu falo sempre, deixa eu botar meu ponteiro aqui. Ele fala aqui, ó, uma terapia em adjunto para pessoas infectadas. Então, claro, os autores não defendem você fazer essa dieta com uma proteção. Eles dizem que é um tratamento adjuvante. Isso é importante. Então, não é o carro-chefe para a Covid-19. Ali, embaixo, eu coloquei que animais sugere o uso de jejum intermitente como estratégia contra a Covid. Porém, primeira informação que eu acho importante, é uma visão dos autores. Né? É o ponto de vista deles, que a gente tem que respeitar, ler, interpretar. Não é uma intervenção aceita pela comunidade científica. Por quê? Porque não tem estudos retrospectivos usando essa estratégia. Eles estão discutindo essa estratégia. Para você botar na rede social e falar que o jejum intermitente funciona para a Covid-19, não é o mais adequado. Olha o que eu peguei aqui para vocês nesse paper. A palavra hipótese aparece ao menos 3 vezes no artigo, em tópicos chaves, como a própria nutrição e intervenção nutricional. A palavra sugere aparece ao menos 8 vezes no artigo, e a palavra proposta aparece ao menos 6 vezes no artigo. Ou seja, não são teorias, são ideias, são pontos de vista, não é lei, não é regra, não tem triagens clínicas, não tem revisão sistemática, não tem meta-análise, não tem estudos retrospectivos. Então, não podemos usar isso como a verdade absoluta. Isso aqui, repito, é um ponto de vista dos autores. E é isso que a gente tem que sempre destacar, isso sempre que a gente tem que mostrar, e mostrar de uma forma imparcial para defender ou não um ponto de vista, que nesse caso as pessoas defendem o jejum intermitente. Vamos seguindo adiante, que tem mais informações muito interessantes aqui. Eles falam sobre mudança metabólica. Né? Então, o carboidrato ele contribui com a replicação viral, os lipídios minimizam isso, mas olha o que eles falam. A questão é o quanto esses efeitos similarmente afetam o metabolismo lipídico do hospedeiro. Similarmente. Ou seja, esse efeito de mudar o perfil metabólico, ele acontece em outras patologias. Outras patologias têm essa reação. A gente não sabe se de forma similar acontece a Covid, por isso que é uma teoria. Apesar de não ter dados descrevendo como o metabolismo do lipídico, do intermediário, afeta a infecção da SARS-CoV, da Covid-19. Então, não tem dados descrevendo como esse metabolismo lipídico do hospedeiro afeta a Covid-19. De novo, é uma hipótese, é uma sugestão. Todo mundo se ajudando para tentar achar uma melhor alternativa. Mas não dá para usar isso como verdade, botar na rede social e dizer para a gente começar a fazer jejum intermitente, dieta cetogênica, parar de carboidrato, porque você vai ficar protegido contra a Covid-19. Isso é muito perigoso. Até porque, ali eles botam, altera de um estado alimentado para um estado de jejum. Quando você faz essa mudança metabólica de jejum intermitente, estimulando mais a cetose, você faz isso porque você diminui o carboidrato e aumenta o glucagon. Mas aí eles não respondem algumas perguntas. Quanto tempo aguentamos essa estratégia? Ocorrem benefícios relacionados à nossa cascata antioxidante, mas em se tratando de nossas reservas corporais, não há citação no paper. Diminuição do glicogênio, desidratação, perda de massa magra, por isso que precisa de estudos retrospectivos, prospectivos, revisões sistemáticas, meta-análises, triagens clínicas. Não dá para a gente defender isso ainda.
Especificamente, isso é entre aspas aqui na imagem, para quem está me ouvindo, porque é título do paper, especificamente o uso de lipídios para diminuir a inflamação. Cuidado com os lipídios dietéticos. Lipídios de cadeias longas são peroxidativos, eles comentam sobre os TCMs, então leia a metodologia, uma hashtag que eu sempre gosto de utilizar, leia a metodologia, para não sair comendo qualquer lipídio sem organização, sem orientação nutricional, porque alguns lipídios são tão inflamatórios quanto essa teoria do carboidrato ser inflamatório, que isso é muito discutível. A diferença de antídoto e veneno sempre é a dose. Beleza? Vamos lá. Eles comentam sobre o uso de TCMs na Covid-19. Então, existem evidências substanciais de que as propriedades antivirais do ácido láurico, comumente encontrado no óleo de coco, é promissor e encoraja investigações futuras como potencial agente terapêutico. Ou seja, ele é promissor, ele encoraja futuras pesquisas e tem um potencial agente terapêutico. É isso que a gente, esse papel que nós pesquisadores temos que ter para ler e criticar um artigo e trazer fora da comunidade científica para a população em geral. Repito as palavras que eles usaram: promissor, encorajar, potencial, agente terapêutico. Ou seja, não é para sair consumindo óleo de coco, até porque a gente sabe dos problemas de ser altamente saturado, de aumentar a liberação de insulina, de ser insulinotrópico, ou seja, obesogênico. E sim, realmente, clinicamente inócuo para pacientes infectados com a Covid-19. Teorias, eles pegam essas teorias baseando-se em outras patologias virais. Podem ser parecidas, pode ser tudo igual? Pode, mas a gente não sabe. Não dá para você se arriscar. É isso que a gente tem que chamar a atenção quando você fala isso na rede social. Uma pessoa, ela pode se arriscar nisso. E isso pode ser muito perigoso, porque a gente não sabe as consequências de curto, médio e longo prazo nessa ação dietética, especificamente quando se fala de Covid-19. Nós não temos dados para isso. Por isso, a minha preocupação, e fiz questão de montar esse material para vocês. Bom, falando um pouco de jejum intermitente, entre aspas, científico, olha só o que o autor fala aqui também. Além disso, os pesquisadores encontraram que uma subsequente, né, após um jejum noturno, um café da manhã precoce, cedinho, foi muito mais efetivo e potencialmente mais benéfico ao efeito cetogênico, nessa mudança metabólica, em comparação a você atrasar o almoço sem o café da manhã. Olha só que interessante, que vem a ideia clássica do jejum, que é o que realmente é vendido na comunidade científica. É o jejum noturno, né, um jejum antes de dormir, mais um jejum noturno, aquela última refeição lá, às 6, 7 horas da noite, você fica 3, 4 horas acordado, mais 8 horas de sono, aí você tem as suas 10, 12 horas de jejum, um café da manhã cedo, sem atrasar almoço, sem atrasar de jejum, tendo a sua normalidade alimentar. Restrição calórica, sim, sempre. Mas olha o que se fala no paper. É por isso que é importante ler a metodologia, fazer uma discussão do paper, entender o que os autores estão dizendo e não jogar na rede social que o jejum intermitente é funcional e todo mundo vai fazer a esmo, sem uma orientação nutricional, uma orientação científica acima de tudo. Eles estão, a ideia está aqui então, um café da manhã cetogênico, né? Usa o óleo de coco, usando frutas olaginosas, o próprio azeite, TCM de cadeia média, 8 a 12 horas de jejum intermitente, e na janta, frutas e vegetais, para que haja essa mudança metabólica e aí você tenha essa proteção teórica à Covid-19. É a representação esquemática desse regime dietético proposto, está escrito, proposto. Porque existe uma ideia de que essas síndromes respiratórias agudas, que não seja a Covid-19, têm um certo benefício com isso. Mas para a Covid, nós não temos resultados, e essa é a minha provocação. E aí fica a provocação, outra provocação: quanto tempo de dieta? Eles não falam isso no paper. Quanto tempo você precisa fazer isso para fazer essa mudança e ter resultado de proteção? Ou se você tem que fazer isso até via vacina, até você ficar protegido? Quanto tempo seu corpo aguenta? Quais são as consequências disso ao glicogênio, água, proteína? Tem muitos viés, muitas perguntas ainda a serem respondidas. Por isso, pensar com carinho quando a gente faz a leitura, e por isso que nós, professores, pesquisadores, a gente tem sempre muito cuidado, muito prazer de fazer essas trocas de informações aqui com vocês. Vamos lá. Esse paper aqui da Covid-19, usaram um paper da New England, que é uma super revista, como referência.
Então, eu vim trazer um pouco desse paper que foi usado nesse paper da Covid-19 para a gente discutir um pouquinho de jejum intermitente, como é que eles defendem essa ideia. Aí vem a New England, né? Vamos lá. Está aqui, efeitos do jejum intermitente na saúde, no envelhecimento e na doença. É um paper de revisão da super revista New England of Medicine. Olha que interessante. Pesquisas em humanos e animais. Então está aqui. A pesquisa sobre restrição, é isso que eu quero chamar a atenção. A maioria das referências não fala em jejum intermitente, fala em restrição calórica. Isso sim aumenta a expectativa de vida. Restrição calórica, não necessariamente parar de comer. Uma meta-análise disponível de dados de 34 a 2012 mostrou que a restrição calórica aumenta a expectativa de vida em ratos, mas não em camundongos. E resultados foram discrepantes em macacos. Então você vê como não dá para bater martelo e usar a seres humanos. Aí quando você encontra humanos, uma triagem com 16 pessoas, um N é pequeno, 22 dias apenas. Outras duas triagens usaram mais pessoas, com 100 pessoas, num período de 6 meses. Aí foi um interessante, que tiveram resultados satisfatórios. Mas você vê que a gente teve duas triagens, apenas duas, dentre um universo, uma pletora, uma quantidade enorme de artigos, mas que usam modelos animais. Seguimos. Doença cardiovascular, redução da ingestão energética, restrição calórica. Não é comentado jejum intermitente, é comentado restrição calórica. Então, foram pessoas jovens, durante 2 meses, com treinamento de resistência. Outra forma de mostrar em animais, em humanos. 12 meses de restrição calórica. Quando as estratégias são de mais tempo, não se mostra o jejum, se mostra a restrição calórica. Um estudo multicêntrico mostrou que a restrição calórica, estou sendo repetitivo para entrar na cabeça das pessoas, que muita gente não é o jejum intermitente, é a restrição calórica que faz o resultado. 2 recentes estudos mostraram que a restrição calórica ou o jejum intermitente 4x3, né, que são 24 horas de jejum em 3 vezes por semana, melhoraram a resistência à insulina em pacientes pré-diabéticos tipo 2. Entretanto, durante 12 meses, não teve melhoras. Então, quando começa a aumentar o tempo, o jejum fica complicado e o que se mostra mais é a restrição calórica. Aqui, câncer, restrição calórica em tumores de animais. Quando se trata, vou diminuir mais só para ler isso aqui para vocês. Quando se fala em humanos, né, a experiência de um intermitente humanos, fome, irritabilidade, redução da habilidade de concentração durante o período de restrição calórica. Entretanto, esses efeitos iniciais usualmente desaparecem dentro de 1 mês. E os pacientes devem ser aconselhados. A pergunta é se você quer esperar tanto tempo assim, se precisa. Sempre a discussão que tem que ser feita. O que mais nós temos aqui? Sim. Os benefícios do intermitente, da mudança, entretanto, algumas pessoas são indisponíveis em aderir ao jejum intermitente, não é regra para todos. Nós temos que buscar desenvolver terapias farmacológicas que mimetizem os efeitos do jejum intermitente, sem a necessidade de alterar os hábitos alimentares. Então, muitas vezes eles veem que o jejum intermitente pode funcionar, mas é inviável para seres humanos e por isso eles buscam terapias farmacológicas. Então, dados importantes. Dados provenientes de animais sugerem segurança e eficácia, mas isso não em seres humanos. Então, o que tem de conclusão? Modelos animais, estudos clínicos têm principalmente envolvido pouco tempo de intervenção, e muito mais em animais do que em humanos. Então, é importante fazer essa crítica e essa discussão para não ficarmos tão vislumbrados com essas ideias, porque tem muita coisa atrás desse plano, tem muita discussão a ser feita e eu fiz questão de trazer essa aqui para vocês. Tá bom, gente? Esse é o meu recado aqui. Espero que tenham gostado desse bate-papo rápido aqui sobre jejum. As referências eu deixei à disposição de vocês. Um abraço, sucesso sempre e tchau, tchau.